e comprar tudo online. Então, também vai ter mais isso aí. Eu não tinha nem te falado isso, Érica, ainda. Estou anunciando pela primeira vez aqui ao vivo. Mas muito legal isso, no canal cara. de vocês. Porque o site Então, você compra o livro, chega 3 meses depois, alguns. E você sabe que às vezes o problema é o correio brasileiro, né? É. Bom, enfim, falando um pouco sobre vegetarianismo e veganismo, eu nem vou entrar muito nessa questão, porque eu acho que a gente já respondeu isso bastante. Então, assim, para as pessoas que perguntaram isso, eu acho que vale a pena vocês procurarem no canal do Naradev, no canal do Vida Veda no YouTube, essas explicações, para a gente não ficar... Porque, assim, a gente já fez o vídeo de 10 minutos fazendo isso, então aqui a gente vai de novo, né? Explicar a mesma coisa de novo, não vale a pena agora. O que eu acho que é fundamental que vocês entendam é que você pode ser vegano e ser saudável, como é o meu exemplo, por exemplo. Eu não uso na minha dieta há muitos e muitos anos nenhum alimento de origem animal. Então, eu não estou advogando veganismo para vocês, eu não digo para as pessoas que elas têm que ser movidas a plantas como eu sou, mas eu sou um homem de 1,87 m, vocês que me conhecem, eu tenho quase 90 quilos, e eu sou muito saudável numa dieta baseada em plantas. Então, é possível ser saudável, eu sei porque é o que eu faço. E é possível você ser saudável comendo uma dieta onívora, uma dieta carnívora também. Agora, é possível você ser doente comendo uma dieta carnívora, e é possível você ser doente comendo uma dieta vegana. Então, o fato de você ser vegano não significa que você automaticamente é saudável. E o fato de você ser carnívoro não significa que você é automaticamente doente. E os samitas, eles incluem inúmeras explicações sobre carne, consumo de carne, sobre leite, queijo e sobre o consumo desses alimentos. O entendimento que eu formulei ao longo do meu estudo é de que da maneira que isso é disponível no mundo hoje, tanto pela qualidade dos alimentos, quanto pelo impacto ambiental que isso causa, quanto pelo respeito à vida desses animais, eu prefiro não fazer parte desse sistema e não consumir nada que venha de origem animal. Então, é uma decisão que eu tomei pessoal minha e que você pode tomar ou não e não faz a menor diferença, né? É uma questão de entendimento pessoal, eu não estou aqui para advogar isso para ninguém, mas você tem que só tomar muito cuidado, porque assim como a pessoa pode comer carne e ser muito doente, ela pode ser vegana e pode ser muito doente também. Então, se você vai ser vegano, estude e aprenda e procure um profissional, de repente, nutricionista especializado nisso para te dar algumas orientações, porque como a gente já viu bem, a gente está longe do bom senso necessário para isso. Agora, todas as populações tradicionais do planeta que são muito longevas, tem um livro muito bom que chama As Zonas Azuis, de um autor que chama Dan Buettner, e que ele fala de 9 zonas azuis pelo mundo, onde as populações chegam a mais de 100 anos de idade. Todas elas têm uma alimentação baseada majoritariamente em plantas, quer dizer, não são veganos, mas comem mais planta do que bicho. Uma coisa que não é controverso, que a gente pode dizer com muita segurança, é que hoje em dia as pessoas comem muito mais produtos de origem animal e muito mais produtos processados do que elas deveriam. Isso com certeza. Você sendo vegano ou não, carnívoro ou não, você não deveria comer presunto ou comer peito de peru. Isso não é controverso, por exemplo. A Organização Mundial de Saúde... Peru é aquilo, né? Não é exatamente. Então, peito de peru é aquilo de verdade. Exato. E você não precisa ir no Charaka Samhita ler sânscrito, porque a Organização Mundial de Saúde, o IARC, né, a agência que cuida de pesquisa de câncer, estabeleceu que carnes processadas, embutidos, frios, são carcinogênicos classe 1. Então, na lista do IARC de alimentos carcinogênicos classe 1, tem plutônio, arsênico e carne processada. Então, não tem muita dúvida, se você come um sanduíche de peito de peru, você deveria parar hoje de comer esse alimento, porque ele é carcinogênico classe 1 e ele é péssimo para a sua saúde. Mas é curioso isso, né? Porque como a gente está falando de bom senso, né, Matheus? Às vezes a gente fala que esse presunto que se vende ali em peça, que na verdade o nome é apresuntado, e quando a gente fala que aquilo não é presunto e aquilo é embutido, tem gente que não consegue, assim, fica abismada. E aquilo não é... Eu nem consigo considerar aquilo um alimento, né? Porque é uma coisa, sei lá, surreal o que é aquilo. Como nugget, salsicha... Tem alguns alimentos que a gente nem classifica como alimento. A gente não consegue entender não, o que... E assim...
E não são alimentos. Se você estudar nutrição moderna, dentro do Brasil, do Guia Alimentar da População Brasileira, que eu, inclusive, recomendo que todos leiam, que é um documento excelente, você tem uma diferença muito clara entre alimento e produto alimentício. Então, você vai no supermercado e comprar um troço empacotado, aquilo ali provavelmente não é alimento, é produto alimentício. Eles botam esse nomezinho para parecer que é perto de alimento, mas na verdade é algo que você não deveria consumir. Então, a dieta de todo mundo, você comendo carne ou não, ela deveria ser totalmente baseada em alimentos integrais. Eu falo para todos os meus alunos, alimento se compra na feira. No mercado você vai para comprar no máximo produto de limpeza. Então, se você compra o grosso da sua alimentação num supermercado e o grosso da sua alimentação vem embalada, empacotada, processada, com uma lista de ingredientes, realmente está ruim para o seu lado. Você precisa fazer uma transição para alimentos integrais, primeiro, antes de se preocupar de ser vegano ou não. Não adianta também a pessoa ser vegana e só comer pão de queijo vegano, com salsicha vegana, com coxinha vegana. E chocolate vegano. E a pessoa não come um alimento completamente integral. Então, é por isso que hoje em dia existe uma diferença bastante clara entre a pessoa que ela é vegana e a pessoa que nos Estados Unidos a gente chama de Whole Foods Plant-Based. É uma pessoa que tem uma alimentação integral baseada em plantas. E é isso que eu tento fazer. Então, não necessariamente a pessoa precisa até cuidar dos animais. De repente a pessoa fala, não, eu comeria cachorro, comeria gato, comeria qualquer coisa, não tem problema com os animais, mas se você está preocupado com a minha saúde, quero ter uma alimentação mais integral baseada em plantas. Então comece a frequentar a sua feira, e se puder frequentar a feira orgânica, melhor ainda. Bom, tem várias perguntas, gente, de cunho pessoal, e como o próprio Matheus pediu, e eu também procuro não fazê-las, porque é muito difícil para a gente responder perguntas de cunho pessoal, e não é ideia mesmo, tá? Tentem sempre fazer as perguntas de uma forma mais ampla. Olha só, uma simples pergunta, entre aspas, simples, olha quanto que a gente conseguiu aqui trocar uma ideia e quanto foi proveitoso, né? Mas tem duas perguntas interessantes que fazem parte do que você falou. A Paula, ela pergunta se a regra de 1 a 2 vezes por dia, de acordo com Samhitas, poderia também se aplica às fases da vida, como que funcionaria essa parte? E uma outra pergunta da Ana Paula, como ter noção do poder digestivo, se é bom ou fraco? Assim ficou a pergunta. Legal. Então vamos responder brevemente as duas, porque são perguntas realmente bastante interessantes. Então, realmente, quem foi a pessoa que perguntou das fases da vida, Eric? A Paula Sá. Então, Paula, realmente, você tem toda a razão. E olha como você já está com o bom senso aí aguçadinho. O Samhita, ele está falando aqui para gente de uma pessoa adulta, né? Então, uma criança, ela tem necessidades fisiológicas diferentes. Um velho, uma pessoa muito mais velha, tem necessidades fisiológicas diferentes. Uma pessoa, quando ela está grávida, por exemplo, quando ela está lactando, ela tem necessidades particulares, e isso é bastante claro pra gente, né? A gente já, só de parar pra pensar, fala, não. E o Samhita, porque eu só mostrei um shlokinha para você, mas são milhares de shlokas, ele faz as exceções, né, a essas regras. Eu só elaborei aquele Samhita com vocês porque eu parto do princípio que a maioria das pessoas que estão assistindo são adultos, quer dizer, estão em fase adulta, e essa regra se aplicaria sim a todas essas pessoas. E se você é uma pessoa que é doente, que é a maioria das pessoas também hoje em dia, né, as pessoas esquecem. Eu vejo pacientes que eu pergunto, você tem algum problema de saúde? A pessoa fala, não. Aí eu falo, você toma algum remédio? Fala, eu tomo uma estatina. Calma aí, mas você toma remédio para quê? Eu tomo remédio para controlar minha hipertensão e meu colesterol alto. Ué, você não tem problema de saúde? Não, mas está controlado. Está controlado, estou tomando já o remédio. Então, quer dizer, a gente perdeu a noção também do que é do que é um ser humano saudável, do que não é mais um ser humano saudável. Então, o Brasil hoje está com uma epidemia de diabetes, e a gente vai chegar na obesidade dos Estados Unidos daqui a pouco, e a gente está perdendo a referência do que é um corpo humano que é com sobrepeso e sem sobrepeso mais. Já virou uma questão que, não, a pessoa está saudável, né? Aquela coisa portuguesa, né? Eu sou de família portuguesa, e minha avó não pode me ver que ela quer me dizer que eu estou muito magro, que eu preciso comer mais, que a pessoa saudável ela é gordinha, e quer me enfiar um bacalhau e um arroz de polvo, goela abaixo. Coitado da minha avó, como ela sofre. E o outro... Então, assim, com certeza muda ao longo das etapas da vida. E a outra pergunta, me lembra de quem foi e o que ela perguntou? A Ana Paula fez sobre como descobrir se na nossa linguagem é o Agni, né? O poder digestivo tá bom ou não. Isso foi uma pergunta de várias pessoas, não só dela, tá? Legal.
Essa pergunta é sensacional também. Como descobrir o meu Agni, né? Tipo, esse é um processo de autoconhecimento, né? De novo, não tenta depender do Matheus para te explicar sobre o seu Agni, né? O que você precisa fazer é um processo de autoconhecimento. Então, por exemplo, se o Sushruta Samhita está dizendo para você comer 2 vezes por dia, experimenta fazer isso. Então, porque a maioria das pessoas tem uma resposta, um reflexo. Quando eu falo, o Sushruta fala que 2 vezes por dia, a pessoa fala, não, Matheus, eu nunca conseguiria fazer isso, não tem como fazer isso, aí é coisa do Sushruta, essa coisa. A pessoa já vem, tipo, cheia de conceitos. Calma, você já experimentou alguma vez? Você já experimentou um dia na sua vida fazer uma refeição só? Tem monges budistas que vivem a vida inteira só comendo ao meio-dia, ao longo da vida toda, entendeu? Então é possível se alimentar uma vez por dia. A gente evoluiu num cenário de escassez alimentar que o ser humano passava dias sem encontrar nenhum alimento. Então, eu trabalho numa clínica de jejum terapêutico na Califórnia, que não é uma clínica de Ayurveda, é uma clínica de medicina moderna, e a gente jejua pessoas durante 1 semana, 2 semanas. Então eu já cansei de ver jejum de 40 dias e 40 noites só de água. O ser humano sobrevive muito bem com escassez alimentar, entendeu? Então, não estou falando para vocês fazerem jejum de 1 semana, não é isso. O que eu estou querendo dizer é, experimenta com a sua fome. Fica 1 semana comendo 2 vezes por dia, ou então um domingo, um dia por semana come 1 vez só. Vê como você se sente, num caráter de experimentação, entendeu? A maioria das pessoas hoje em dia tem uma intolerância à fome absoluta. A pessoa sente a barriga roncando um pouquinho e ela tem que... Senão ela fala, eu fico irritado, Matheus. Se atrasou o almoço 1 hora, 2 horas, eu fico irritado. Se você não consegue pular uma refeição durante 1 hora, 2 horas, que você fica irritado, o seu fígado não está processando glicogênio bem. Então tem alguma coisa que não está acontecendo direito no seu metabolismo, porque você é feito para conseguir pular várias refeições, porque às vezes você está caminhando na savana africana e você não encontra comida nenhuma durante dias. Entendeu? Não durante 2 horas, mas durante dias. E se na sua tribo, na savana africana, você fosse o chato que fica de mau humor, você ia ser expulso da sua tribo. Então você que fica super irritado quando pula meia hora uma refeição, você seria expulso da sua tribo africana. Pense nisso. Bom, você já respondeu uma outra pergunta que tinha várias pessoas falando sobre jejum. Eu acho que já ficou claro que a experimentação é o melhor caminho. Isso foi ótimo que você falou. Ontem a gente falou bastante disso também. O autoconhecimento dentro do Ayurveda é um dos principais caminhos. E é fantástico esse autoconhecimento. Isso é bastante importante. Deixa eu ver só se tem alguma pergunta para a gente finalizar. Uma coisa legal aqui. São muitas perguntas, gente. Como variar, é impossível a gente responder todas. A gente gostaria muito, mas é bem difícil. Volto a dizer para vocês, para quem ainda não conhece, depois procure os nossos canais. Muitas das perguntas que vocês estão fazendo, já tem vídeo do Matheus que está até mais, tem muito mais vídeo sobre perguntas e respostas, né? Que é o Vida Vida Responde. E o Naradeva, eu comecei há pouco tempo também, o Naradeva Responde. Então tem muita coisa lá, e não só nesses vídeos. Você tem palestra do Matheus lá no canal dele, vocês têm no nosso canal palestra com ele aqui também, com outros profissionais diversos. A ideia é ouvir também várias pessoas com pontos de vista diferentes, falando a mesma coisa, sempre importante, como o Matheus colocou no começo da palestra também, né? Laura Fiamontini, eu vou responder a Laura, porque a Laura já perguntou muitas vezes. Laura, te salvei, hein, Laura? Você achou que a gente não tinha visto. Vai lá. Laura pergunta, eu queria saber se a Ayurveda fala sobre limpezas intestinais como enema e jejum. Ela aborda? Sim. Então o jejum é uma ferramenta terapêutica fundamental, que está dentro de um conceito que a gente chama de Langana, e que hoje em dia é uma das ferramentas que eu mais uso na minha prática. Não é o que você acha que o jejum é, então o Langana é um processo de diminuição de tecido e fortalecimento do poder digestivo. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um poder digestivo muito fraco, tem uma digestão prejudicada, que está na base da maioria das doenças. A maioria das pessoas come demais. Então, se você está na dúvida se você come demais, a resposta é sim, você come demais. E come a qualidade dos alimentos também é terrível, né? Então, uma outra pessoa me perguntou, e ela perguntou dessa coisa da limpeza intestinal. A gente tem procedimentos, né, que a gente chama, que estão dentro de um método terapêutico de Shodhana, que não dá tempo da gente entrar aqui. Agora, eu tenho uma série no YouTube que fala, que a gente lê os Samhitas, e a gente está começando a falar um pouco mais sobre isso agora. Então, existe sim um processo que pareceria com uma limpeza intestinal, que a gente chama de Basti, mas o objetivo não é fazer uma limpeza intestinal.
Então, por exemplo, um enema de café, ele não está dentro do que a gente considera um BAST. Então, você pode olhar para as terapias e elas parecem a mesma coisa, mas elas não estão seguindo os mesmos princípios. Então, a gente tem sim terapias que você vai olhar, a pessoa está lá vomitando, a outra está tendo uma diarreia, a outra a gente está fazendo uma aplicação de substâncias medicadas no cólon, né, da pessoa, mas toma cuidado para não achar que isso é igual a colon terapia ou a enema de café, essas coisas. Então, uma outra pergunta, só pulando aqui, Érica, eles perguntaram qual é o horário de fazer as duas refeições, e a Alessandra respondeu que eu já tinha dito que era 10 e 4 da tarde. Alessandra, você já é minha aluna de longa data, então eu posso puxar sua orelha de leve. Eu não estou falando que é 10 e 4 da tarde para determinar um horário fixo. Então, lembrando de como a gente começou a palestra falando sobre bom senso. Então, tem pessoas que têm um acne ou que têm um processo digestivo que é forte de manhã. E tem pessoas que têm um processo digestivo que é forte à tarde. Eu, por exemplo, tenho a tendência a não comer café da manhã. Eu sou extremamente saudável, mas eu não como café da manhã. Eu não sinto uma grande fome no café da manhã. Então, a minha primeira refeição, a minha primeira refeição pode ser por volta do meio-dia, por exemplo. O que o Sushruta fala, e aí foi o teu mal entendido, que foi culpa minha, sempre se o aluno não entendeu, a culpa é do professor, então eu quero só qualificar aqui o mal entendido que eu gerei para você ter entendido que é de 10 às 4, é porque o Sushruta Samhita ele fala que você tem que comer 2 vezes por dia, com um intervalo de mais ou menos 5, 6 horas entre cada refeição. Então, esse intervalo é o que gerou essa ideia, é uma possibilidade de você comer às 10 e comer às 4. Mas não precisa ser isso. Então, se você quiser comer meio-dia e comer às 6, por exemplo, tá tudo certo também. O que não pode, o que o Sushruta é muito claro, o que não pode acontecer é você comer 2, 3 horas depois da refeição anterior. Porque a digestão ainda não foi completa, você está empilhando alimentos e aí isso vai gerar um problema de absorção ou um problema de digestão que gera um subproduto que a gente chama de AMA, que são tipo toxinas que vão prejudicar o funcionamento do seu corpo e vão gerar um monte de doenças. Então, não precisa entender que é fixo às 10 e às 4 da tarde, tá? Então, eu estava exemplificando, por exemplo, 10 e 4 da tarde. O que é importante é que as refeições sejam, sim, espaçadas. Então, você precisa dar um tempo, umas 5 horas, para você digerir a refeição anterior. Se você não aguenta esperar 5 horas, é porque provavelmente a refeição que você fez antes não estava legal. E se você me diz, Matheus, mas eu não consigo comer muito. Se você não consegue comer muito naquela refeição, é porque provavelmente o seu acne não está legal. Então você não deveria nem comer 2 vezes, você deveria comer uma só. Então entende como acaba virando meio que um castelo, né, de conceitos, e aí às vezes o conceito de base é que está equivocado. Então, se você comeu 10 horas da noite antes de dormir, você já acorda com fome, tem alguma coisa que não está legal. Eu sei antecipar isso, porque você não fez nada durante a noite para estar com fome. Então, que tipo de ser humano precisa comer 6 vezes por dia? Entendeu? Mais alguma dúvida que você viu que saltou aos seus olhos que vale a pena a gente ver? Não, assim, eu acho que foi bem legal, assim, Matheus. Acho que dá pra gente Tem finalizar. muitas dúvidas, né, gente? Muito obrigado por vocês perguntarem. Assim, eu tenho um canal no YouTube inteiro, uma série inteira dedicada a responder perguntas, e o Eric também tem. Então, se vocês tiverem dúvidas, a gente ama as dúvidas de vocês, não é por uma questão de maldade, né, que a gente não está respondendo, mas assim, mandem as dúvidas pra gente, faça um comentário lá no canal no YouTube deixando suas dúvidas, que a gente faz um vídeo no futuro explicando. Eu vi muitas perguntas boas que, infelizmente, a gente não tem tempo de elaborar o suficiente. Eu quero elaborar, então é por isso que eu não vou responder, é para a gente poder responder depois com mais cuidado, com mais vagar, mas espero que não tenha ficado, assim, tenha ficado claro, pelo menos, quais são as minhas ideias em relação ao bom senso na alimentação e ao bom senso na alimentação no dia a dia, né? Que é o tema que a gente decidiu abordar aqui. O fundamental, só para, se eu puder falar algumas palavras de encerramento, se a gente tivesse que resumir tudo que eu falei em uma palavra, a palavra é presença. Então, se você tiver que exercitar uma coisa em você, não se preocupa com glúten, com o leite, com o queijo, com que horas eu vou comer, com o almoço ou jantar, com a refeição que foi mais ou que foi menos, com qual é o seu biotipo, ou o seu dosha, ou o seu prakriti, ou o que quer seja mais que você acha que a gente descobre, né, usando técnicas místicas ayurvédicas.
Se você tiver que se dedicar a uma função para o resto da sua vida, se dedique à função da presença. Se você conseguir ser um ser humano cada vez mais consciente e cada vez mais presente na realidade do seu momento, se você for uma pessoa completamente consciente do que está acontecendo no seu corpo, das oscilações da sua mente e de como você se posiciona em direção, em relação a essas coisas, provavelmente você não vai cometer muitos erros de alimentação. O Charaka Samhita, de vez em quando, ele dá uma zoada, né, uma sacaneada nos médicos, e ele tem um shloka bastante interessante. Eu não separei ele aqui para vocês, mas assim, vou dar uma ideia mais ou menos do que ele está dizendo, que ele fala assim: a pessoa que é ignorante, para essa pessoa, não tem como ela usar o Ayurveda. E a pessoa que é inteligente, ela não precisa usar o Ayurveda. Então, se a pessoa ela tem contato com o corpo dela, ela tem consciência da presença da realidade dela, ela provavelmente não vai precisar muito de mim, ou de um Samhita, ou de um Vaidya. E se a pessoa ela é ignorante, ela provavelmente nem vai entender na hora que a gente falar, ou na hora que a gente tentar ajudar. Então é a pessoa que está se afogando, e você vai lá tentar ajudar, ela pega e te afoga também. Então, o mais importante aqui é a gente entender que a gente está num lugar de ignorância, e tentar caminhar em direção a esse lugar de presença. Os pormenores desse processo, você vai no final vai ser vegano ou não vai ser vegano, são menos importantes do que você, a cada dia, de manhã, quando você acorda, já estabelecer esse impulso de ficar um ser humano mais consciente, de ficar um ser humano mais presente em relação à sua digestão, em relação à sua fome, em relação à sua eliminação, em relação a essa ferramenta maravilhosa que a gente recebeu quando a gente veio aqui para a vida, que é o nosso corpo, que é a nossa mente, né? Então, isso é que eu acho que é o mais fundamental. E aí os detalhes a gente vai trabalhando aos pouquinhos e vão deixando suas dúvidas com a gente, que a gente vai tentando responder. Eu fico muito feliz que você tenha criado essa série do Naradeva Responde, porque eu não dou conta de responder tudo. Nem então, quanto mais... quanto mais pessoas tiverem aí estudiosas que possam ajudar a botar um pouco de luz sobre a compreensão desses assuntos, todo gente, mundo ganha. Eu vou dar uma dica para vocês que ajuda muito eu e o Matheus. Embaixo dos nossos vídeos no YouTube, coloquem as suas perguntas lá, porque faz a gente pensar sobre elas, até estudá-las muitas vezes, porque são assuntos que a gente, às vezes, nunca imaginou que uma pessoa teria dúvida, e faz com que a gente possa criar um novo conteúdo. Então é importantíssimo essas perguntas. Às vezes o pessoal, eles nunca vão me responder. Isso não acontece, não. A gente tenta responder o máximo possível. As próprias perguntas daqui, teve várias perguntas super legais que a gente pode estudar e analisar melhor, só que o tempo também, ele tem um limite para nós ficarmos aqui. Não dá para a gente ficar no Matheus lá, manhãzinha. Que horas é aí, Matheus? 5 da manhã? Agora são quase 6, 10 para as 6. 10 para 6 da manhã. Então ele também tem o trabalho dele. Aqui já é noite, a gente precisa descansar. Primeiro, agradecer ao Matheus, é sempre ótimo tê-lo aqui. Lembrar também que o Matheus participa do curso gratuito de Ayurveda, tem uma super entrevista com ele lá, bem bacana. Aí tem aqui outros vídeos no YouTube também. O curso gratuito de Ayurveda eu sempre recomendo às pessoas, porque não é o Eric falando. Eu entrevistei vários profissionais de Ayurveda do Brasil, da Índia, Argentina e diversos outros países, onde cada um vai falando de assuntos diferentes. É bom para dar uma amplitude, entender um pouco como cada pessoa entende ou vê o próprio Ayurveda, e é legal para a gente se identificar. Às vezes a gente se identifica com o Eric, às vezes com o Matheus, às vezes com a Sabrina, às vezes com fulano, com Beltrano, e isso é um pouco do Ayurveda também. Essa identificação com o professor faz parte também do nosso caminho. Não tem certo e errado, como o Matheus colocou, tem as nossas experimentações, e a gente consegue viver de boa com isso, muito bem, na verdade. Né? Como o Matheus falou, infelizmente, muita gente não consegue viver com isso. A gente, pelo menos, não tem problema nenhum. A gente discute, conversa, troca figurinha, troca link, e assim todo mundo aprende, sabe? E uma das ideias dessas semanas também é isso, trazer vários profissionais para darem a sua contribuição, tá? Matheus, obrigado, cara, novamente por estar participando. Foi ótimo. Obrigado a todos vocês. Lembrando para vocês que chegaram atrasados ou que perderam alguma coisa, que isso aqui vai estar tudo no YouTube, então
Entrem lá no canal do Naradeva Chala no YouTube para assistir. E as perguntas de vocês que vocês acham que não foram respondidas, vê se a gente já não respondeu. Então, eu vi algumas perguntas sobre saúde feminina, ciclo menstrual, menopausa, e eu dei palestras inteiras sobre saúde feminina que estão integrais no YouTube. Então, se por acaso a gente não respondeu, é porque provavelmente eu dei uma olhadinha ali e falei, não, isso aí já está respondido lá no canal. Exato. Procura lá no canal do Eric e no meu, que vocês vão ver que tem muitas perguntas e tem muitas palestras, tem muitas coisas que já foram respondidas. Indiquem os canais, se inscrevam nos canais. Quanto mais esses canais crescerem, mais a gente fortalece esses mecanismos de divulgação do Ayurveda no Brasil. E é uma maneira nossa de disponibilizar o nosso tempo de forma gratuita para vocês terem acesso à informação. Porque uma coisa que eu ouvia muito que as pessoas reclamavam é que o Ayurveda é muito elitista, né? Então não é todo mundo que tem acesso ao Ayurveda. Ayurveda é só no Rio de Janeiro e São Paulo, para quem pode pagar, não. E aí a gente está tentando melhorar isso, né? Fazer com que o Ayurveda esteja disponível para todo mundo, desde a Hungria até o Alasca. Se você fala português, eu até tenho vídeos em inglês e tenho vídeos em espanhol também. E a nossa ideia é exatamente isso, é divulgar o Ayurveda, no meu caso o Ayurveda de acordo com os Samhitas especificamente, e a gente depende da participação de vocês, assim, convidem os amigos para olhar, divulguem os canais, compartilhem nas mídias sociais e tal, e estamos juntos nisso aí, espero encontrar com vocês em breve. Muito obrigado por todos vocês que participaram e que estão aí com a gente, obrigado Eric de novo por esse convite, estamos juntos, sempre que a gente puder falar, eu não perco a oportunidade, é sempre bom esclarecer, né, conversar e ter esse acesso direto às pessoas, eu acho isso maravilhoso, eu poder estar aqui em Jamnagar, no interior da Índia, conversando com vocês aí, espalhados pelo mundo inteiro, a gente não pode deixar de aproveitar essa dádiva. Exato. Gente, lembrando, para a gente finalizar, amanhã cedo a gente vai estar mandando um e-mail para vocês com o link da reprise, para quem não está habituado a mexer em YouTube, a gente manda o link direto. Também vai estar o link lá do canal do Matheus, do canal do Naradeva, vai estar tudo lá no e-mail, procura lá para vocês até umas 10 horas, o e-mail já chegou para vocês, e caso vocês queiram, vai lá no... E assim finaliza a palestra do Matheus. A gente dividiu a palestra dele em várias partes menores para que vocês possam assistir com mais tranquilidade em casa. E assim a gente finaliza essa maravilhosa palestra, onde o Matheus nos explicou como através de um bom senso a gente consegue ter uma alimentação saudável de acordo com a Ayurveda. Eu fico muito feliz por ter convidado mais uma vez o Matheus, foi uma excelente palestra, e se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho do Matheus, aqui na descrição do vídeo vai ter o link direto para o canal dele, direto para o site dele e também do Facebook do trabalho dele. Procure aqui na descrição do vídeo, além dessas informações, tem diversas outras informações sobre o nosso trabalho, sobre cursos, sobre atividades, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então agora vamos para mais uma palestra, aqui do lado vocês já vão encontrar a palestra sobre fermentação. Espero vocês lá. Não esqueça de curtir o nosso vídeo e também inscreva-se no nosso canal. Valeu, gente. Até a próxima palestra. Namastê.